Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Vocês devem saber que meu nome é Thiago e aqui a gente voltou a fazer Apenas um Podcast. A gente está de volta e eu não estou sozinho, eu estou com a minha amiga Marisa. Olá, pessoal, estamos aqui novamente. Vamos começar uma nova fase nesse podcast. Existem boatos, não iremos prometer, mas existem boatos correndo por aí que talvez a gente grave toda semana, né, Thiago? A gente fala aqui com um pouquinho de medo, né? Porque vida real aqui, gente. A gente não é herdeiro, infelizmente. Nossos pais não se preocuparam em, né, ganhar dinheiro, ficarem ricos, assim, eles não se preocuparam, então a gente é trabalhador. Então, assim, pode ser que um imprevisto aconteça no meio do caminho, mas a nossa ideia é de tentar gravar e ter um episódiozinho pra vocês toda semana, episódios extras pros nossos apoiadores e por aí vai. Pra quem não viu, a gente já tem um episódio extra na Aurelo lá, então caso vocês queiram assistir sobre a família Bender, ficou muito legal. A Marisa falou, eu editei. A gente não teve episódio a semana passada porque meu sogro teve um problema de saúde e a gente ficou meio que nisso, então não deu, galera. A gente vai tentar fazer toda semana, vai ser um desafio novo, uma fase nova do podcast. Mas ainda assim, a gente tem muitas coisas boas para dizer, né, Marisa? Tendo essa regularidade não tão regular, a gente está em 24º no Spotify, no ranking de crime e suspense. Então, muito obrigado, galera. Então, vocês podem ouvir a gente pelo Spotify, pela Aurelo. A Aurelo vai remunerar a gente dando alguns centavinhos. E também tem o Pix Misterioso, né, Marisa? Exatamente, gente. Vocês podem mandar um Pix pra ajudar a gente, né? Comprar livros, melhorar o equipamento e por aí vai. É só mandar para contato apenasumpodcast@gmail.com. A conta vai estar no meu nome, Marisa. Pix pode ser literalmente, gente, de R$ 1, o valor que você sentir aí no seu coração, tá, gente? A gente aceita qualquer valor. E, por favor, se for mandar um Pix, manda uma mensagenzinha pra gente ler aqui no nosso episódio. E assim, gente, muito obrigada pelo apoio. Não esqueça, se você ouve a gente pelo Spotify e pelo Apple Podcast, de dar as 5 estrelas. Tem uma meta, né, de conseguir 1.000 avaliações no Spotify. A gente já tá com umas 700. Então, assim, se você não avaliou, a gente ainda avalia, não vai cair o dedo, eu prometo. E siga a gente no Instagram, a gente tá com quase 2.000 seguidores. Estamos quase recuperando aquele perrengue que a gente passou. Só procurar apenas um podcast lá no Insta e seguir a gente. Tira um print, né, pra apoiar o podcast, reposta nos seus stories, a gente reposta todos, marca a gente. E hoje, né, só pra gente já terminar essa introdução, falar de um caso que ele é muito pesado. Eu sei que a gente já tem o aviso de gatilho lá no comecinho do podcast, mas eu acho que é importante, né, nesse caso, reiterar, né, Thiago? Esse caso realmente tem que ser reiterado porque não é. Se você tá almoçando, se você tá fazendo qualquer coisa assim que envolva comida, a gente vai ver quando você tá no ônibus, quando você não tá fazendo nada, porque esse é bem difícil de tragar. Esse caso É bem nojentinho. tipo assim, eu não sou uma pessoa que tem muito nojo de caso, mas esse dá um certo desconforto. Então, caso você esteja fazendo alguma coisa sensível, se você esteja sensível no dia, ouve outra hora. Tipo, não tem problema, galera. A gente entende. Esse caso é muito difícil. E qual que é o caso de hoje, Marisa? Hoje a gente vai falar sobre o Richard Chase, o vampiro de Sacramento, né? Eu sempre falo, quando tem vampiro no nome, açougueiro, já sabe que vai ser um negócio bem pesado. E pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, eu tô começando a movimentar um pouquinho melhor ele agora, mas lá a gente tem o vídeo do Richard Chase, que inclusive é o vídeo mais assistido do meu canal, e eu prometi que um dia eu ia fazer um podcast desse caso, porque no YouTube eu contei com bastante detalhe, mas mesmo assim eu ocultei algumas partes, assim, por ser muito pesado, e como aqui no podcast, entre aspas, a gente tem um pouquinho mais de liberdade pra falar de certas coisas, esse podcast vai ser bem completo, com várias informações, então assim, prepara o estômago, eu mesma acabei de jantar e eu já tô um pouco aflita, mas acho que a gente pode, eu acho que a gente pode começar o episódio de hoje. Vamos lá. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo.
two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Então, gente, o Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950 em Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos. Eu sempre falo que Sacramento é uma cidade que ela é conhecida por ter muitos casos bizarros. Vários serial killers ou eram de lá, ou fizeram seus crimes lá, ou pelo menos passaram um pouquinho pela cidade. E no caso do Richard, tudo aconteceu por lá. Ele era o filho mais velho de um casal. A gente não tem acesso ao nome do pai, né, Thiago? Que é uma coisa bem estranha. Então, vocês devem saber, eu já falei desse site, mas eu procuro, ele realmente se tornou um site de pesquisa para mim, que se chama Find the Grave. Em tradução no livro seria o quê? Tipo, túmulo, achar o túmulo, alguma coisa assim. E nele sempre tem a árvore genealógica. O americano gosta muito disso, né? Dessa questão de árvore genealógica, saber de onde veio e etc. E aí eu consegui descobrir que o nome dele era Richard. E eu só pressupus que era Chase porque o nome da mãe se chama Beatrice Lorraine Ness Chase. E o Lorraine e o Ness vêm dos pais, então o pai e mãe dela. Então eu imaginei que o Chase fosse o pai. O pai tem o mesmo nome, não sei se tem um Junior no meio, se tem alguma coisa, mas aparentemente também o pai também se chamava Richard. E esse pai, pra carimbar a carteirinha do serial killer, não ia com a cara do filho, né, Marisa? Sim, né? E vale lembrar, gente, que é muito difícil a gente não conseguir achar o nome dos pais do serial killer, sabe? É bem esquisito. Eu acho que por esse caso ser muito pesado, talvez tenha rolado um apagamento, ele tenha conseguido se apagar, vamos dizer assim, da história, né? Vocês sabem que isso acontece bastante com filhos de serial killers, com esposas, pode ser que tenha rolado a mesma coisa, né? E não só o pai tinha problemas com o filho, como também o casal em si, eles tinham muitos problemas conjugais. Porém, né, vamos dizer assim, além das constantes brigas entre eles, o pai, né, ele era uma pessoa muito autoritária, ele era muito violento, então nada que o Richard fazia agradava a ele, tudo era motivo de crítica, tudo era motivo para ele ser insultado. Claramente, né, ele não punia o filho com sermões apenas, ele também batia muito no filho. Então, né, gente, é bem aquela coisa que a gente já tá bem acostumada a ver por aqui, infelizmente, nessa violência dentro de casa. E a mãe também não era uma pessoa muito boa, né? Tanto que ele mesmo dizia que a mãe dele não era uma pessoa muito legal, né? Por que isso, Thiago? A mãe dele, ela tinha um pouco de uma paranoia, que ela vivia brigando com o pai, então eles tinham essa relação muito conflituosa, e a mãe, ela tinha na cabeça que o pai estava traindo ela. Para, digamos, consumar essa traição, ele estaria envenenando ela aos poucos. Então esse clima de paranoia, de conspiração, rolava solto na casa, e eu imagino que deve ser um clima sensacional, né? Deve ser sensacional você ser uma criança com essa paranoia sempre na cabeça. Sim, vocês vão ver que essas paranoias, acho que ele começa vendo essas paranoias vindo por parte da mãe na infância, vai ser uma coisa que vai sair completamente fora do controle quando ele vai se tornar adulto, né? Então, assim, desde a infância ele já tinha aqueles hábitos, né, que a gente sempre fala que são as red flags, né, aqueles hábitos, assim, que já deveriam ter chamado um pouco de atenção na época, que são bem comuns da vida, né, de serial killers, que são hábitos incendiários, né, de tacar fogo em coisas, em animais, em objetos para ver pegando fogo, e também da tortura de animais. A tortura de animais por parte do Richard vai ser uma coisa que vai perdurar até o final da vida dele, né? E os animais eram principalmente cães, gatos, pássaros. Na infância não começa ainda com a questão do sangue. A gente vai ver melhor essa questão do sangue depois, tá, Thiago? Então vamos pular essa partinha do sangue, vamos deixar um suspense no ar
pra depois vocês entenderem, né, por que vampiro de Sacramento, né? E na adolescência, tudo sai mais ainda do controle, vamos dizer assim. Porque como o Richard vivia uma vida muito pesada, ele vai começar o uso de drogas, e esse uso de drogas vai ser uma coisa que vai levar ele para um mundo paralelo, né? Literalmente era um refúgio que ele encontrou usando drogas. Só que vocês vão ver, né, que depois o Richard ele vai receber o diagnóstico de esquizofrenia. Recentemente contei um caso, assim, relativamente parecido com esse do Richard. O rapaz também se drogava, ele tinha esquizofrenia. E no caso de pessoas que portam essa doença, né, o uso de drogas é uma coisa, assim, que piora em 300 mil vezes, né, a esquizofrenia, né? Mas nessa fase da adolescência, acho que a esquizofrenia, ela ainda estava um pouquinho ali de canto, assim, ela ainda não tava pegando o Richard da mesma forma que vai pegar ele na vida adulta, né? A família vai passar por alguns problemas financeiros. E o que vai acontecer? Bem cedo na infância do Richard, eles trocaram de casa. Eu acho que quando ele tinha uns 3 anos, eles trocaram de casa e foram para uma outra casa. Ficam muito tempo nessa casa, mas lá por 62 a família começa a ter sérios problemas financeiros, até o que acontece, digamos, o pior que poderia acontecer é que eles perdem a casa. E nisso tudo o Richard começa essa fase de se drogar. E tem uma coisa que eu tenho que dizer sobre essa questão do Richard ter essa esquizofrenia e ter esse consumo de droga. O consumo de droga em si, por si, ele não gera, a pessoa não vira esquizofrênica porque usa droga. Mas é meio que cientificamente provado que o uso de drogas com a esquizofrenia libera gatilhos, digamos assim, intensifica coisas, intensifica as emoções da pessoa esquizofrênica. Ela começa a ter digamos que eles chamam de surtos. Os surtos começam a durar por mais tempo, ser mais intenso. Então todo esse uso de droga que o Richard começou a fazer desde a infância até a adolescência vai trazer uma consequência muito grave para a vida dele, porque vai abrir alguns gatilhos e vai intensificar as coisas. E o Richard era aquele aluno mediano, ele não passava de tirar C, D, F. Eu não sei muito bem essa classificação, mas seriam notas bem baixas, né, Marisa? Você sabe sobre isso? É que eu não... Seria tipo de 5 para baixo, vamos dizer assim. Um 6 para baixo, assim, pra nossa mente, assim, brasileira. E seria tipo C seria uma na média, D um pouco abaixo da média, baixo, e F seria um 0, basicamente, né? Um 0, um 1 ponto, né? Sei lá, não sei porque que americano não pode ser uma pessoa normal, né? E usar Celsius, centímetros, metros, não. É uma coisa, assim, que... Ai, gente, sem comentários, assim, desculpa o preconceito, já sendo preconceituosa, né? Mas, assim, na adolescência a gente vai ver que vai começar a fase mais punk mesmo, né? Porque, bom, o Richard, ele chegou a ter uma outra namoradinha, assim, porém ele não conseguia manter relação sexual com nenhuma, porque ele apresentava disfunção erétil. Não se sabe a certo, mas mais ou menos entre os anos de 1965 e 1966, ele foi preso por porte de maconha, acabou pegando uma pena de serviço comunitário. Gente, ele chega a entrar na faculdade, mas vocês vão ver que não vai durar muito tempo, ele vai sair, né? Porque na faculdade ele também era um aluno mediano, porém ele foi atrás de um psiquiatra nessa época para entender porque ele não conseguia ter relações sexuais. Nisso, ele acabou recebendo o diagnóstico de que ele tinha muita raiva reprimida, e o psiquiatra também sugeriu que talvez ele tivesse alguma condição mental, que no caso aqui a gente já sabe mais ou menos o que era, justamente pelo fato dele não conseguir ter essas relações sexuais. E os colegas de quarto? Os colegas de quarto, no começo, eles gostaram de ficar com o Richard, porque, pô, eles viviam meio que numa república, era tipo uma casa conjunta, então eles dividiam despesas, então era uma coisa boa pro Richard. Só que depois os colegas de quarto começaram a não suportar mais o Richard, porque ele se drogava sempre, era sempre cheiro de droga, ele meio que não saía do quarto. E aí os amigos estavam de saco cheio deles. E aí qual foi o jeito que eles forçam o Richard a ir embora? Bom, gente, basicamente, tipo, eles pedem pro Richard ir embora.
E já que o Richard não ia embora, eles decidiram ir embora, basicamente. Eles falaram, tá bom, a gente divide as contas aqui, a gente não suporta mais você não vai conseguir pagar as coisas sozinhas, a gente também não vai ficar pagando pra você ficar fumando, e eles vão embora. E aí o Richard, ele meio por questão financeira não vai conseguir bancar aquela casa, e ele acaba tendo que voltar. Parênteses, assim, para jovens universitários nos anos 60 acharem ruim o uso de drogas excessivo, imagina como é que era. Tem todo esse contexto mesmo, realmente. A gente tem uma noção, assim, devia ser uma coisa muito, muito, muito pesada, né? E a situação da vida do Richard, ela fica mais pesada depois, porque os pais se divorciam e nisso ele passa a morar com a mãe. E vai ser aí que ele vai despirocar de vez, né? Que a esquizofrenia vai se desenvolver aí para um quadro muito mais grave. E nisso ele vai passar um tempo em alguns hospitais psiquiátricos. Ele chegou a ser preso novamente por ele estar portando uma arma calibre 22, né? O Richard, assim como muitos outros serial killers que a gente falou, tinha também uma obsessão por armas. Ele gostava de armas, né? Mesmo, obviamente, ele não podendo ter uma. E como foi comprar essa arma, Marisa? Porque eu vi o vídeo no YouTube de você e eu achei muito engraçado, porque naquele vídeo você estava muito feliz, você estava muito louca de energético, então dava pra ver que você estava serelepe, assim, foi bem legal aquele vídeo. Vocês devem assistir, hein? Ai, gente, até vejo, né? Porque é bem legal a gente ver com as fotos, né? O nome do meu canal é Lady from Stars também, pra quem quiser procurar. Gente, é que basicamente, assim, Estados Unidos, né? Aquela coisa, né? Ele foi comprar a arma, né? Pesquisou direitinho, ele queria um calibre 22, chegou na loja de armas. Gostaria de comprar um calibre 22, né? Daí o cara entregou o formulário, aí no formulário tava: você tem alguma doença mental, uma condição mental? Ele marcou: não. Você já ficou em um hospital psiquiátrico? Não, não, não. E isso foi o suficiente, gente. E ele comprou a arma. Então, tipo assim, não sei hoje em dia, tá? Mas na época vocês viram, né, gente? Vocês ficam chocados com os casos antigamente, mas é literalmente assim: você tem alguma doença mental? Não, não tenho. Beleza, toma aqui o seu revólver. É o que a gente fala, né? Dependendo do lugar lá nos Estados Unidos, você abre uma conta no banco e você ganha um revólver. Exatamente, tem muitos lugares você consegue comprar no Walmart. Gente, o Walmart, sim, é aquele supermercado e tal, que vocês vão pra comprar o pãozinho de cada dia, você consegue comprar um monte de munição, porque pelo que dizem no Walmart a munição é muito barata. E você consegue comprar um revólver. Então, e eu achei muito bizarro, assim, porque não tem verificação de antecedente criminal nenhum, você faz o que quiser, loucura. Então, assim, né, obviamente o Richard, ele tava muito, muito, muito transtornado, e nisso a família manda ele pra LA, né, pra Los Angeles, pra morar com a avó. Só que, né, gente, ele não parou com o uso de drogas, ele não parou com as esquisitices que ele fazia, que a gente já vai entrar em mais detalhes. E isso fez que a avó despachasse ele novamente pra Sacramento. Isso não parece um pouco Ed Kemper, sabe? Tipo, Total, a ninguém gente não quer ficar tá com ele. aguentando, joga pra avó. Esse caso é bem parecido, quer dizer, não muito, mas tem similaridades com o caso do Ed Kemper, né? Porque é isso que a gente fala, porque o Ed Kemper foi um serial killer, entre aspas, importante, porque a vida dele é literalmente um manual, né? Por isso que ele é tão estudado, a FBI foi tanto com a cara dele, por aí vai, né? Então, assim, tem muitas similaridades, assim, com vários casos da vida dele, né? Nessa época, né, que tudo isso estava acontecendo, o Richard estava passando por fortes dores de cabeça. E ele não sabia exatamente o que fazer a respeito disso. A família, ela já estava bem cansada com o filho problemático que eles tinham. E nisso eles decidiram, né, que o melhor era deixar ele sozinho, né? Claramente, tipo, ia ser bom pra eles, mas ia ser terrível pra ele, né? É claramente uma coisa super madura de se fazer, né? Diz que o Richard, ele já tinha ido em alguns institutos e nesses institutos falavam pra ele que se ele se comportasse bem, ele ia ser recompensado, e ele achou que a recompensa seria sair de lá. E quando ele viu que ele estava se comportando bem e não ia sair, ele, tipo, fugiu. Ele tinha essas dores de cabeça, ele não sabia o que era, ele não sabia o que dizer, ele não sabia o que fazer. E os pais também já estavam cansados dele. O pai dele pagou a fiança para ele quando ele foi preso com essa arma calibre 22, então ele estava bem cansado disso. E o pai meio que, eu acho que foi até o pai que bancou, ele pegou um negócio bem barato, e de vez em quando o Richard ia na casa dos pais, e tanto do pai quanto da mãe falava que ele estava bem, que a vida dele estava sendo mudada, sabe? Ele estava querendo meio que passar um verniz que estava tudo bem,
Mas claramente não tava, né, Não gente? Porque tava. ele era uma pessoa que não poderia ficar sem outra pessoa observando ele, né? Porque ele fazia tratamento nesse período aqui, a família já tinha uma noção que ele estava sofrendo de uma condição mental. Tudo que eles fizeram foi botar o filho sozinho em um apartamento e falar, ó, diga não às drogas. Assim, com a mãozinha, sabe? Proerd é o programa. Foi só isso. Que eles fizeram, assim, largaram ele. E o que acontece? Nesse apartamento vai ser aonde tudo vai ficar meio louco. Aí, só um detalhe, assim, né, interessante do caso, né, que nessa época que ele chegou a morar com a mãe, né, antes de tudo isso acontecer, quando ele estava com a mãe, ele... Como é que eu posso dizer isso sem... Ela desmamou a medicação dele, ela parou de dar o remédio pra ele. Então, assim, gente, os pais realmente não estavam levando nem um pouco a sério a condição mental que o filho tinha. Porque foram vários sinais, foram várias coisas que aconteceram e que claramente eles não estavam dando atenção nenhuma pro filho. Então, assim, não preciso nem explicar, né, o quanto isso é gravíssimo. A gente já falou em vários outros casos, que é super grave, para medicação psiquiátrica, por aí vai. E uma vez que ele estava sozinho no apartamento, ele começou a delirar cada vez mais, né? Como eu disse lá no começo, ele sempre teve o hábito de matar animais e agora ficou ainda maior. Então, ele começou a pegar os animais de estimação dos vizinhos e ele levava para casa dele, inclusive ele falava para os vizinhos o que ele tinha feito com os animais. E uma vez que ele capturava esses animais, estripava, né, cortava esses animais, tirava os órgãos, e enquanto eles ainda estavam crus, ele comia a carne desses animais. E aí que entra, eu acho que o ápice, né, por isso que a gente falou que esse podcast, se você tá comendo, não é muito legal, porque ele pegava as entranhas, os órgãos desses animais, colocava dentro do liquidificador e batia com Coca-Cola. E ele falava que isso era um milkshake, sim, gente. Ele mandava isso pra dentro, ele bebia isso daí. Por que que ele fazia isso, né? Ele bebia o sangue desses animais. Porque, como eu disse, nessa época ele tava passando por várias e várias e várias paranoias diferentes. E ele achava que se ele não consumisse sangue, o sangue dele ia desaparecer, o sangue dele ia virar pó. Ele também tinha certeza que alguém tinha roubado uma artéria dele. Sim, gente, é umas coisas bem... Sim, uma artéria, que o coração dele ia ficar pequeno, que o coração dele ia começar a Sim. diminuir. São umas coisas bem surreais, assim, tipo, de paranoia. Ele também começou a ter as mesmas paranoias que a mãe dele tinha de que ele estava sendo envenenado. Falava que era o envenenamento por sabão, né? Sabe quando você deixa o sabãozinho, assim, na pia? Na mentalidade dele, né? Se você pegasse o sabonete, né, e ele tivesse úmido embaixo, você estava sendo envenenado. Mas se ele tivesse seco na hora que você pegasse, aí não, você não estava sendo envenenado. Então, tipo assim, ele começou a criar várias teorias da conspiração, várias paranoias na cabeça dele, e isso foi ficando cada vez mais grave, até que ele foi internado em um hospital psiquiátrico em 1973, depois que ele foi pego em flagrante injetando sangue de coelho nas veias dele. Nisso, né, gente, ele entra no entra e sai de hospitais, mas eu acho que a internação mais importante, assim, pra gente falar um pouquinho sobre foi a internação dos anos de 75 a 76, onde ele foi internado involuntariamente em uma instituição psiquiátrica. Justamente por, como eu disse, por injetar sangue de coelho nas veias. A gente não tem a data certa dessa hospitalização, tá, gente? Aconteceu em algum momento dos anos 70. E qual que vai ser o apelido que ele vai receber dentro desse hospital? Drácula, por causa da fixação que ele tinha por sangue, porque, gente, ele injetava esse sangue de coelho e, pelo que dá a entender nos relatos, o que deu start nisso tudo para ele ser, digamos, internado compulsoriamente foi quando o pai dele uma vez foi ver ele e viu que o filho estava muito mal. E aí o filho começou a falar das paranoias para ele. Começou a falar que ele batia essas coisas no liquidificador, as entranhas de animais, que ele injetava sangue de coelho. E ele meio que, não sei se chegava a ser um fetiche, mas era uma coisa que coelho para ele era especial, né, Marisa? Ele ia Sim. atrás de coelho na floresta, ele comprava coelho para se injetar.
Então, o pai viu que e ele tava fraco. Ele, obviamente, gente, tipo, a gente não falou, mas ele tava usando drogas nisso tudo, né? Tem muitas drogas envolvidas, além das questões psicóticas. Ele vai também quebrar 2 pescoços de pássaro que ele pegou numa É que janela assim, né? Mesmo ele estando no hospital psiquiátrico, né, gente? Que é uma coisa que é monitorada, né? Por mais que pode ser um hospital horrível, mas tem uma certa monitoração. Ele não parou de matar animais lá dentro, né? Então, que nem o Não. Thiago falou, ele quebrou o pescoço de 2 passarinhos que estavam na janela, bebeu o sangue deles, eu acho que piorou ainda mais, né? E deu essa fama dele de Drácula no hospital. Foi exatamente o momento que ele matou alguns cães que eram usados na terapia, né? Porque de vez em quando esses hospitais psiquiátricos, né? Geralmente eles fazem vários tipos de terapia com música, com arte. E alguns usam a terapia com animais, né? Pra relaxar e por aí vai. Eles levam uns pets. Quem não foi numa gatoterapia, alguma coisa assim, pra, tipo, É. aliviar o estresse e tal. Sim, então é usado. E ele matou alguns desses cachorros que eram usados para terapia com seringas roubadas, ou seja, ele matou esses cachorros porque ele ainda estava sentindo essa necessidade de injetar sangue nas veias, o que é surreal. Claro, a gente tá falando de uma pessoa que a gente sabe, a gente tá falando desde o começo, ele tinha uma doença mental muito grave. Só que eu fico chocada porque, tipo, não era uma coisa assim que só foi descoberta depois. Porque tem muitos casos que a gente conta que a pessoa tinha sim uma condição mental, mas só foi descoberta depois que ele foi preso, né? Que ele passou. Ou tem muitas suposições, sem. Isso. Ai, putz, mas no caso dele não. No A caso gente dele, sabe. a mãe. Todo mundo sabia. Ele tinha uma predisposição, porque a mãe dele tinha também. Então, gente, todo mundo sabia isso. E o que é mais bizarro nesse caso, né? Que em 1977 ele não foi mais considerado um perigo para a sociedade, porque eles acreditavam que essas mortes de animal não ia passar para outro nível, que ele não ia matar um ser humano. Então ele foi liberado. Porque eu falo que essa parte é a loucura dos veganos, né? Porque literalmente que os médicos falam, tá tudo bem ele matar um animal ou outro, né? Acho que ele não vai matar gente. Cara, com todos os casos que a gente já viu 1 milhão de vezes não, e mesmo assim, né, gente, é problemático ele matar animais. Tipo, eu não sou vegana, não sou Defensora dos animais, mas realmente tem uma história da vaca, né, Marisa, também. Já vamos chegar nessa parte, eu acho, da história da vaca, né, gente? Então era uma coisa muito bizarra, era uma coisa problemática, e mesmo assim ele foi solto e foi dada a custódia para que a mãe dele cuidasse do filho. Só que o que acontece? A mãe, além de não cuidar dele, né, como eu disse, ela para de dar medicação pra ele, ela literalmente bota ele pra morar sozinho de novo, e não, ele não para de matar animais. E como eu disse, ele pegava muito desses animais dos vizinhos dele, né, o pet. Imagina, gente, que horror, uma pessoa fazer isso. Como eu disse pra vocês, ele ligava pros vizinhos, ele contava o que ele fazia. E a situação dele foi ficando pior cada vez mais, gente. Eu sei, toda vez que eu conto esse caso, né, eu sempre falo das minhas lives, mas é porque nas lives eu consigo captar bem a reação das pessoas conforme eu vou contando o caso, né, porque as pessoas vão comentando. E eu lembro que quando eu chego assim, tipo, eu falo que vai piorar, todo mundo fica, quê? E eu falo, gente, a gente tá só no começo do caso. Nem os assassinatos, né? Sim, a gente só tá no começo do caso. A parte bizarra vai vir a partir de agora. Porque assim, ele foi ficando cada vez pior. Eu acho que vai ter uma foto dele aí na capa do podcast e vocês vão ver, ele tava ficando cada vez mais magro. Ele parou de cuidar de si. Tanto que, tipo, eu acho que as únicas coisas que ele se alimentava mesmo eram essas coisas bizarras que a gente falou, de tripas de animais, sangue, por aí vai. Parou de tomar banho, ele parou de escovar os dentes. Como eu disse, ele parou de comer comida normal. E nisso ele foi ficando cada vez mais magro. Então, assim, ele tava debilitado. E eu acho simplesmente impossível ninguém ter percebido isso, sabe? E assim, gente, aí chega a história da vaca que a gente tava falando, né? Porque em 1977, ele foi encontrado pela... Detalhe, eu ia terminar a frase, né? Mas, 77 foi o ano que ele foi solto. No mesmo ano já encontram ele nesse estado, né? Ele é encontrado pela polícia cambaleando pelado, né, gente, nu, coberto de sangue. E isso, obviamente, assusta a polícia. Eles encontram o carro do Richard e lá eles encontram 2 baldes cheios de sangue.
Porém, esse sangue era sangue de vaca, e por causa disso, a polícia liberou ele. É meio que o delegado, digamos, eu não entendi se o fazendeiro não quis prestar queixa, mas Quiseram comprar essa briga, vamos dizer assim. tipo, eles não acharam nada demais, acharam que, sei lá, mas, meu, era aquela coisa, bate e vê o histórico do cara, pelo amor de Deus, gente, não, Ninguém fez nada, gente. ele não é um pontinho no oceano que ninguém, não, tipo, putz, cara, foi no mesmo ano que ele saiu, é bem revoltante esse caso. E a partir daí, como a gente disse, agora a gente vai ser só ladeira abaixo, porque agora sim a gente vai entrar nas vítimas, né, gente? Nas pessoas, né? Os médicos falaram que ele não quer matar pessoas, mas vocês vão ver que vai ser, tipo assim, uma atrás da outra, praticamente, né? Ele é considerado um spree killer, que é aquele serial killer que mata exatamente. muito rápido. Assim Isso, como é que é aquele famoso que teve no Brasil há pouco tempo atrás? Lázaro. O Lázaro, então. Ele é um spree Isso, gente, killer. Eu sempre falo, gente, as pessoas falam tanto de serial killers, mas na minha opinião, os casos de spree killer são os mais loucos de todos, assim, porque, como eu disse, as coisas acontecem muito rápido, porque o spree killer, qual que é a diferença do serial killer? O serial killer, o intervalo entre os assassinatos varia de meses, de anos até, né? A gente já fez o podcast do BTK, foram 30 anos pra ele matar 10 pessoas. Já o spree killer, não. O máximo que ele puder de fazer de caos, vamos dizer assim, no período que ele tem, ele vai fazer. Então, geralmente, a ação de tempo do spree killer é no intervalo de 30 dias que ele vai matar mais de 3 pessoas. E, geralmente, são um número de pessoas muito, muito grandes. E assim, gente, o que vai rolar, né? A primeira vítima dele acontece no dia 29 de dezembro de 1977. O nome da vítima era Ambrose Griffin, era um homem engenheiro de 51 anos e pai de 2 filhos. Porém, de acordo com o Richard, esse primeiro assassinato cometido por ele foi um assassinato acidental. Assim, na minha cabeça é muito bizarro pensar em um assassinato acidental. Eu sei que acontece, porém, não querendo falar que eu acho que realmente foi acidental, mas se comparado com os outros assassinatos que ele vai cometer, realmente o do Ambrose não foi a mesma coisa. E não sei tem se... tanta brutalidade. Eu acho que eu Isso. entendo o que você quer dizer, porque no caso vocês dele, vão ver. realmente não tem a brutalidade. Porque depois a gente vai ver essa, digamos, psicopatia que o A gente vai ver o que ele Chase realmente tem. queria fazer, vamos dizer assim, né? Então, essa psicopatia não vai ficar nesse caso. Isso vai ficar um caso mais frio. Tanto que a polícia, esse assassinato acontece, mas quando acontece os outros, eles nem associam que foi ele, né? Se eu não me engano, é ele mesmo que confessa que ele cometeu esse assassinato, porque ele realmente era muito diferente dos outros. De acordo com o depoimento do Richard, o carro dele tinha quebrado na frente da casa do Ambrose, e nisso ele começou a mexer no revólver dele, que estava no porta-luva, ele começou a mexer, e o Ambrose tinha acabado de chegar em casa, ele estava mexendo no carro, né? Sabe aquelas garagens dos Estados Unidos, lá não tem muro, essas coisas, então o carro estava estacionado assim na frente da casa, e ele estava pegando as compras de dentro do carro. Nisso, de acordo com o Richard, ele acidentalmente disparou contra o Ambrose, e nisso, né, que aconteceu esses disparos, infelizmente, foi fatal e o Ambrose morreu na frente da casa dele. Realmente, assim, ele foi encontrado na frente da casa dele, se eu não me engano. Porém, tipo, se foi acidental ou não, esses tiros, a gente nunca vai saber. Eu acho, minha opinião, Thiago, que teve alguma paranoia dele envolvida. Eu acho que alguma paranoia teve, porque o relato dele é muito confuso. E aí eu acho que, tipo, ele meio que tenta dar uma subvalorizada. Sim. Eu acho que foi, tipo, ele tava numa paranoia e o cara acabou dando o azar de estar na frente dele. Mas, vamos lá. Pode ser, né? Que vocês sabem que esquizofrenia, às vezes a pessoa ela tem alucinações, né? Pode ser que ele tenha visto alguma coisa, atirado, achando que era uma coisa, mas era outra, né? E a gente nunca vai saber o que se passou na cabeça dele, né? E nisso também, né, gente, ele vai fazer uma coisa, né, que o FBI fala que é o roubo por fetiche, né? Que ele começa a invadir algumas casas, né, gente? E ele só invadia
Ó, o medinho que eu vou botar em vocês agora. Ele só invadia casas que tivessem alguma porta ou janela aberta. Ou seja, ele não forçava a entrada, né? Ele não arrombava a porta, não quebrava a janela. Ele só invadia aquilo que já estava aberto. Porque, de acordo com ele, se estava aberto, é porque ele era bem-vindo ali. E se tivesse tudo fechado, então ele não era bem-vindo e ele não invadia a casa. Então, não é que nem o caso do Richard Ramirez, que a gente contou, que havia essa questão do arrombamento, né? Teve casos, sim, que o Richard Ramirez, no caso, entrou em casas que estavam com janela aberta, por aí vai, mas em alguns casos teve a questão dele ter arrombado portas. Na casa do Richard, no Richard Chase, né? Estamos falando de 2 Richards. Não, né? Ambos eram oportunistas, mas o Richard Chase tinha essa questão de que ele achava que a oportunidade tinha que estar com a porta aberta, senão ele não entrava. E só pra vocês terem uma noção, assim, ele invadia as casas, né, pra roubar lingerie, roubar várias coisas mais sexuais, não eram coisas de valor, né? Por isso que o FBI falam que é roubo por fetiche, é o fetiche de roubar, é o fetiche de ter uma calcinha, uma lingerie da mulher que tava dentro daquela casa. Era mais nesse sentido que ele cometia esses roubos, né? Não eram coisas de valor. E um exemplo que eu acho que é o mais conhecido desses roubos de fetiche que ele fez foi em uma situação que ele invadiu a casa de um casal e ele acabou sendo expulso pelo casal que morava ali. Só que antes do casal encontrar o Richard dentro da casa deles, ele fez cocô e xixi na cama do bebê do casal. Então, assim, gente, era uma coisa bem, bem absurda. E esses roubos, assim, a gente não tem precisamente o número, mas de acordo com o livro que eu li, né, sobre o caso, que era o Mindhunter Profile, né, tinha um capítulo sobre o Richard Chase, foram vários, assim, mas a gente não tem o número. E também não, tipo, eu acho que essa galera não fez um boletim de ocorrência pra depois a polícia conseguir, porque tem alguns casos que depois eles vão conectando os pontos, mas e ele também tinha essa questão de ser mais desorganizado, né, Marisa? A gente vai falar daqui a pouco. Ele era bem desorganizado, é o que a gente fala de serial killer desorganizado, né? Mas agora a gente vai falar do assassinato que aconteceu no dia 23 de janeiro de 78, que foi contra Teresa Walling, não sei como é que fala, que estava grávida de 3 meses na época, quando ela foi assassinada. Ela era funcionária pública, e na manhã do assassinato dela, ela tinha ido no shopping, num estabelecimento, depositar um cheque. E isso fez com que a polícia, no começo, acreditasse que talvez o criminoso tivesse visto ela depositando esse cheque, e teria ido atrás dela para cometer o assassinato. Mas, tendo em vista que foi o Richard Chase, eu acho que não foi isso que aconteceu. Foi realmente ele invadiu a casa dela com intenções péssimas. E assim, gente, se preparem porque agora vai ser bem pesado. Então, como eu disse, a Teresa, gente, ela estava grávida de 3 meses. Richard invade a casa dela e atira contra ela 3 vezes. Depois disso, ele tem relações sexuais com o cadáver e enquanto ele fazia a relação, ele esfaqueava a barriga dela com uma faca de açougueiro. Ele chegou a remover alguns órgãos dela, cortar um dos seus mamilos e houve indícios na cena do crime que ele havia bebido sangue no local do crime. Além disso, ele ainda teve tempo de ir no quintal, pegar cocô de cachorro que estava no quintal e colocar dentro da garganta dela antes de ir embora, né? E como eu disse, né, como que a polícia soube que havia indícios de que ele havia bebido sangue no local do crime, porque ele bebeu o sangue dentro de um copinho de iogurte, né? O copinho de iogurte foi encontrado, né, com o sangue. Como a gente disse, o Richard, ele é classificado como um serial killer desorganizado, né? Porque não era, por exemplo, o BTK, na minha opinião, ele era bem burro. Ele teve sorte, na minha opinião. Porém, ele era um serial killer organizado. Só que acontecia do plano dele não dá certo. Ele era mais trapalhão do que... Mas ele se planejava, exatamente. Eu ia falar, ele escolhia a vítima, ele conhecia a vítima antes. Ele tinha o kit dele de assassinato, ele se mascarava, ele era organizado. O Richard não, gente. Ele é desorganizado porque ele entrava dentro da casa... gente, de acordo com a perícia, eles conseguiam achar a impressão dele na casa espalhada por tudo, impressão da palma da mão inteira, dos pés. Então, assim, eram muitas evidências na cena do crime, né? Na época não tinha o teste de DNA, mas, tipo, se tivesse DNA na época, ia ter DNA dele na cena do crime inteira. Então, tipo, vamos dizer assim, ele não tinha nenhum planejamento.
Ele não arquitetava esconder isso. O que acontece, gente? Eu vou fazer essa pergunta pro Thiago, né? O que você acha que aconteceria? A gente deu essa descrição desse crime pavoroso, inclusive quem encontrou o corpo da Teresa foi o marido dela, e de acordo com o que falam, né, o marido dela ficou em choque que ele não conseguia falar quando ele viu tudo isso. O que você acha que teria acontecido se a polícia tivesse divulgado pra mídia e pras pessoas o que realmente tinha acontecido com a Teresa? Isso ia virar um escândalo que ia chocar as pessoas, mas ia ser uma vibe meio Charles Manson, assim, eu acredito que Sim. fosse. As pessoas iam entrar em pânico. Então, quando a polícia chegou no local e viu a cena do crime, eles não divulgaram todos esses detalhes que a gente contou pra vocês, né? Só se sabia que uma mulher tinha sido assassinada. Porém, eles já tiveram a ideia de, nessa época, pegar todas essas informações e mandar pro FBI, para que o FBI pudesse avaliar. Como vocês sabem, né, a gente sempre fala de Mindhunter, que é uma série maravilhosa, e é bem nesse período, né, de 78, final dos anos 70, que eles estavam começando a estudar os serial killers e fazer o que eles chamam de perfilação, né. A perfilação do Richard foi o Robert Relesser, não sei se assim fala o nome dele, que no Mindhunter é o Bill, que é aquele policial mais bravo. É o Bill Tent, que é o mais troncudinho e etc. Policial bom, policial mal, né? Ele é o policial Sim. mal, no caso, né? Então é ele que faz a perfilação do Richard. E, tipo assim, ele só viu as fotos, provavelmente, e os detalhes da cena do crime. E o que ele disse, né? Eu tô falando isso pra vocês verem como investigação, e isso que eles estavam estudando na época foi uma coisa muito foda, vou usar essa palavra mesmo. Revolucionária. Sim, gente, porque, tipo, é surreal. Na cena do crime, ele já percebeu que o assassino era muito desorganizado, que tinha algum tipo de psicose, não se sabe, ele não falou exatamente o que era, mas era uma psicose muito forte. E, gente, de acordo com ele, esse tipo de assassinato, de forma brutal, geralmente acontece de forma intrarracial, ou seja, pessoas brancas com outra pessoa branca, negras com negras, e por aí vai. Então, provavelmente o assassino era um homem branco, 20 e poucos anos, 30 no máximo, e devido a essa condição mental, né, essa psicose tão forte que ele tinha, provavelmente era uma pessoa que não tinha emprego, que se morava com os pais, provavelmente recebia uma assistência do governo, não tinha escolaridade, né, no sentido de não ter uma faculdade, de não ter uma profissão, provavelmente era uma pessoa que não se cuidava da saúde, ou seja, tinha uma aparência debilitada, muito magro, mal cuidada. E assim, gente, se vocês pegarem o livro Mindhunter Profile, que é escrito pelo Robert Relesser, né, que ele descreve exatamente toda essa perfilação que ele fez, ele literalmente descreveu o Richard sem conhecer ele, e isso é muito bizarro. O que o Robert fala é que eles tinham que procurar ele rápido, porque esse tipo de assassino logo ia cometer outro crime na mesma intensidade, nos mesmos moldes, da mesma forma. Então eles decidiram apostar 100% nisso que o Robert falou, né, 100% nesse perfil que foi passado, pra tentar procurar esse tipo de suspeito. E é muito bizarro, assim, porque isso foi só algumas informações, né? Se vocês lerem completa, que eu tô sem o livro agora, é bizarro, porque ele descreveu o Richard, tipo, de personalidade fisicamente. Só observando a cena do crime, gente. Então, tipo assim, é uma coisa muito foda. E para vocês verem como essa era uma ciência que não era muito levada a sério e como ajudava nas investigações criminais, tanto que a galera de Sacramento foi atrás dele. Como a Marisa disse, o Bill Tent, até falei o nome do personagem. O detetive vai falar isso, vai dar esse perfil, e 4 dias depois, no dia 26 de janeiro de 78, ele invade outra casa onde estava Evelyn Myrtle, de 36 anos, e Daniel Mergett, de 52, que era um amigo da Evelyn, e também tinha o filho de 6 anos de idade, que se chamava Jason. Ele entra na casa com uma pistola calibre 22 e a primeira pessoa que ele atira é no Daniel. Ele estava interessado na Evelyn, na real. Ele matou os homens porque eles estavam lá. Ele mata o Jason, né, o filhinho que tinha 6 anos. E depois disso, né, ele arrasta a Evelyn até a cama. A polícia tem uma leve impressão que talvez ela tenha sido arrastada para a banheira, porque a banheira foi encontrada com uma água meio
Não chegava a ser sangue puro, assim, mas ela tava meio avermelhada, então tinha sangue naquela banheira. Mas ela foi encontrada morta na cama dela, com as pernas abertas, e o abdômen dela tava totalmente cortado, assim, tava totalmente cortado. As vísceras, assim, elas estavam todas pra fora. Ele teve relações sexuais com ela, e da mesma forma com a Teresa, enquanto ele tinha essas relações sexuais, ele mutilava o corpo dela. Bom, o Richard, ele só fugiu depois que ele ouviu o barulho de alguém bater na porta, e nisso ele conseguiu fugir com o carro que estava na casa. O que acontece? A cena do crime, ela era pavorosa, era uma criança de 6 anos que morreu, um homem que tinha sido baleado diversas vezes e uma mulher que estava dilacerada, e novamente tinha indícios de que sangue tinha sido bebido na casa. Então tinha, tipo, sangue e resquícios, provas pela casa inteira. Aí acontece o mais inacreditável, né, Marisa? Sim. E o que acontece? A polícia estava fazendo a investigação e nisso chega uma mãe chamada Karen Ferreira, desesperada até o local, falando e perguntando pra polícia: o que aconteceu? Cadê o meu bebê? E a polícia fica: bebê? Sim, gente, tinha um bebê na casa, que era o sobrinho da Evelyn, que era o Michael Ferreira. Esse bebê, gente, ele tinha quase 2 aninhos, quase 2 aninhos. E a Evelyn tava cuidando desse bebê pra mãe, né? Ela tava fazendo esse favor de cuidar do bebezinho. E o que acontece? A polícia, até esse momento, eles não sabiam que tinha um bebê na cena do crime, não sabiam porque o corpo não foi encontrado. Então eles voltam pra cena do crime e nisso eles encontram o berço do bebê. E assim, gente, assim que eles olham pro berço do bebê, eles já perceberam que o bebê, independente de onde ele estivesse, ele não estaria com vida. Porque tinha sangue no berço e também tinha uma perfuração bem no travesseirinho do berço que tinha a marca do projétil, né? A marca do tiro. E além disso, encontraram partes de cérebro de criança na banheira e também espalhados pelo quartinho onde o bebê estava. E assim, gente, eu não tenho nem o que falar, pra falar a verdade, é muito pesado. Eu não quero nem falar tendo uma criança, então eu me Como você furto. sabe, o Thiago, ele é pai, né? Então acho que pra ele deve ser pior ainda de ouvir isso. E assim, era muito pesado e a polícia tava desesperada. Tipo, era óbvio, eles já perceberam logo de cara que infelizmente o bebê tava morto, porém o corpo do bebê não estava ali. Então, né, eles percebem que o assassino, ele tinha fugido da casa com o carro que pertencia à família. Então, imediatamente, novamente, eles ligam pro Robert Relesser, desesperados, pedindo algum conselho. E aí, nesse meio tempo, eles encontram o carro, ele estava estacionado em uma rua, e o Robert fala: olha, procurem ao redor da onde esse carro está estacionado. Porque esse assassino, ele é completamente desorganizado, e provavelmente ele estava numa alucinação, vamos dizer assim, tão grande que ele não se preocupou em estacionar esse carro longe da real casa dele. Então ele já tinha um perfil de aparência, de personalidade, eles filtraram isso e começaram a procurar num raio assim próximo da onde esse carro estava. E pasmem, se eu não me engano, o Richard abandonou o carro mais ou menos umas 4, 5 quadras da casa dele. Novamente, Robert Relesser estava certo, ele fez o perfil criminal dele corretíssimo e o Richard foi encontrado na frente da casa dele e assim que ele viu a polícia, ele já entrou em desespero e tentou fugir, porém ele foi preso. E assim, eu fico muito chocada em, tipo, como esse cara acertou. Eu acho, é muito triste, infelizmente a polícia só não prendeu antes, porque, como eu disse, né, ele era um spree killer. E eles agem de uma forma muito rápida, porém eles tinham literalmente a faca e o queijo na mão, né? Nessa investigação não rolou um grande equívoco. Tipo, eles fizeram o que dava pra fazer, sabe? Foram atrás de quem ia resolver o caso e que resolveu o caso. Tinha umas red flags antes que dava pra ter pegado, tipo, na questão da vaca e tal, mas é muita especulação. Esse foi um caso, assim, que eu, sinceramente, tento que a polícia tentou, sabe? A polícia, eles tentaram agir da forma mais rápida que eles conseguiram, mas infelizmente, né, gente? Um dia a gente tenta explicar melhor o que é um spree killer, por aí vai, mas quem já tá ligado, né, em português fala assassino relâmpago, na verdade, sabe que, tipo, cara, eles são muito rápidos. Eles são muito rápidos e, tipo assim, querendo ou não, a polícia foi, tipo, literalmente 4 dias depois, vamos dizer assim.
Provavelmente a polícia ainda tava analisando a cena do outro crime, sabe? Também é conhecido como matador de impulso, né? É, isso. E assim, gente, o que aconteceu com o bebê? Vocês devem estar pensando. Gente, o corpo do bebê, ele foi encontrado dentro de uma caixa próximo a uma igreja, decapitado alguns dias depois. O Richard confessou que ele decapitou o bebê, né? Cortou a cabeça do bebê fora para consumir o sangue do bebê. Ele confessou que ele bebeu o sangue do bebê também. Ele foi preso e levado a julgamento em 1979, onde, obviamente, qual que foi a defesa dele? Insanidade! Mas eu vou ser sincera, eu fico muito surpresa, já dando um spoiler, que ele não conseguiu pegar a alegação de insanidade. Eu acho que ele não conseguiu porque a polícia convenceu que de algum jeito aquilo tinha um padrão mais doentio na questão, não na questão de doença, mas Ele era sádico. exato, dele ser doente barra sádico, não dele ser doente barra mental. Isso, então a defesa, né, eles tentaram alegar que ele era insano, levaram todo o histórico médico dele. Gente, o julgamento foi bem longo dele, na real. Tem um site que chama Canal Ciências Criminais, por mais que tenha canal, é um site aqui que é brasileiro. Tá em português e ele é escrito, eles escrevem esses casos, só que são advogados, né? Aí geralmente tem muito detalhe, assim, do julgamento, né? Então, pra quem quiser saber mais dessa parte, dá uma olhadinha nesse site. E assim, gente, a acusação foi representada pelo Ronald Touch Derman. Ele literalmente falou isso, né? Que ele não matava de forma compulsiva, mas sim premeditada. Foi apresentado aos jurados de que em uma das cenas foi encontrado um par de luvas de borracha que tinha sido utilizado pelo Rich. Além disso, ele falou a mesma coisa que o Thiago tava falando agora, que ele era um sádico sexual, um monstro que sabia exatamente o que ele estava fazendo e que por isso e outras coisas ele merecia uma pena mais elevada, né? E como eu disse, a defesa em contrapartida estava alegando que ele era insano e que precisava de assistência médica urgente. Tanto que assim, gente, a defesa achou que seria uma boa ideia colocar o Richard pra falar, porque eu acho que, tipo, eles não são muito obrigados, assim, a ir lá na frente falar alguma coisa, né, pra tentar se defender. Não, mas quando eles são colocados no júri, eles têm aquela coisa de falar a verdade, etc. E aí a pressão sobre digamos, o acusado aumenta muito, porque daí a acusação vai chocar diretamente com quem fez o crime. Então, por isso que não é muito comum isso acontecer. É, mas aconteceu, eles acharam que seria uma boa ideia. E nisso, ele jogou a culpa, né? Disse que a culpa de tudo isso ter acontecido foi dele ter sido maltratado e dele ter tido aqueles problemas sexuais que a gente contou bem lá no começo, na adolescência. Então ele jogou a culpa tudo nisso e disse, né? Admitiu ter bebido o sangue da Teresa Wilson e também do bebê, né? Ele admitiu. E depois ele pediu desculpa pelos crimes que ele cometeu, mas todo mundo fala que foi bem ridículo isso. Eu acho ridículo, porque foi um pedido de desculpas, obviamente, sem nenhum pingo de emoção. E assim, no dia 8 de maio de 79, após 1 hora de deliberação, os jurados chegaram ao veredito e o Richard foi condenado à pena de morte. No Mindhunter Profile é dito que ele foi condenado à cadeira elétrica. Porém, em alguns sites falam que ele foi condenado à câmara de gás. Eu acredito, não sei, que talvez tenham trocado o método da morte dele. Talvez inicialmente tenha sido cadeira elétrica, mas a cadeira elétrica ela não é muito utilizada, ela é meio banida em alguns lugares e talvez eles tenham trocado para câmara de gás, eu não sei. Mas foi quer dizer, vocês vão ver que não vai ser nenhum, mas foi condenado a um desses dois, tá bom, gente? E qual prisão que ele vai, né, Thiago? Uma prisão assim que quase a gente não fala por aqui. Penitenciária de San Quentin, na Califórnia. Para vocês saberem como a Califórnia digamos... É o poço dos serial killers, né, Exatamente. Gente? Tipo, tudo que é caso grande, conspiração maluca, tá lá na Califórnia. Tem muita coisa na Califórnia e San Quentin é conhecido, é bem conhecidinho. Acho que a gente já deve ter falado algum caso que alguém foi para lá. Onde ele conheceu seus colegas de celas e outros detentos que tentavam convencê-lo a se suicidar para não ir para a cadeira elétrica nem para o gás, porque, para variar, ele tinha muito medo disso, né? Isso, até, na real. Porque o que acontece, né, gente? Só pra comentar, San Quentin, assim, vários serial killers já tiveram pra lá. Acho que o Ed Kemper foi uma época.
Charles Manson teve uma época também. Richard Ramirez ficou lá o resto da vida dele. Então, assim, gente, é uma prisão, assim, que quase todas as pessoas, assim, que fizeram crimes mais hediondos na Califórnia vão pra lá por algum momento. O que que acontece? Quando souberam que o Richard Chase tava indo pra lá, foi uma coisa que os outros detentos ficaram com medo, sabe? Tipo, porque eles pensaram, pô, o cara mais bizarro, mais maluco de todos vai estar aqui. É tipo uma coisa meio Jeffrey Dahmer, sabe? Rolou a mesma coisa. Então eles começaram a meio que falar: ah, você devia se matar, não sei o quê, tentar convencer ele a cometer suicídio, sabe? Falando que ia ser melhor pra ele, por aí vai. Outra coisa que, digamos, deu um medo na galera, o próprio olhar do Richard, que ele tinha um olhar muito distante, ele nunca parece que tá olhando pra você. As fotos já dá pra ver. Fotos que, tipo, tentam tirar da frente, ele desvia o olhar, ou quando ele olha pra frente parece que ele tá olhando pro além. Então, a gente pode até dizer que, isso não dá medo na galera, mas isso dá medo na galera, sabe? Sim, gente, é por foto. Já dá pra ver. Eu sei que tem muitos casos assim que a gente não pode julgar pela aparência, a gente sempre fala isso, às vezes é quem a gente menos espera. Mas no caso do Richard eu acho muito difícil, porque na minha opinião dá pra perceber sim pela cara dele. Antes de acontecer o que vai acontecer daqui a pouco, que a gente já vai falar, ele chega a ser internado num hospital psiquiátrico por um tempo, daí ele volta pra prisão. E no hospital psiquiátrico, só pra vocês verem, gente, que não eram só os presidiários, eram tipo todo mundo. Todas as pessoas, assim. Porque duas enfermeiras, não sei se foram enfermeiras, mas dois funcionários do hospital, eles se demitiram depois que eles descobriram que o Richard Chase estava indo pra lá. Então, assim, gente, era muito pesado. Tipo, todo mundo sabia que ele era, tipo, uma pessoa muito, muito, muito louca. Ele volta pra prisão e ele acaba cometendo suicídio por overdose. Como ele tomava remédios, né, pílulas pro seu tratamento, ele acabou meio que fingindo que ele tomava e guardava essas pílulas. Até que no dia 26 de dezembro de 1980, ele tomou todas essas pílulas que ele guardou e cometeu suicídio. Foi uma overdose, né? Uma overdose de Sim. medicação. Mas é bom explicar, né? Porque como foi na prisão, o pessoal fica assim, ué, como é que ele na prisão, né? Mas, gente, foi assim. Foi assim, né? Ele foi guardando os comprimidos até que ele tomou tudo de uma vez e morreu. Então ele escapou da pena de morte. Momento 5 centavos pra encerrar. Momento 5 centavos. 5 centavos. Vamos lá, então pode começar, Marisa. Eu sempre falo, na minha opinião, na real, todos os casos criminais são bem, 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 bem pesados, assim. Eu fico falando, eu vejo umas pessoas comentarem, esse caso é leve, não sei o que, eu mando tomar no cu, desculpa usar essa palavra, mas eu mando mesmo porque, tipo, não existe caso criminal que é leve, na minha opinião. Porém, o caso do Richard, na minha opinião, é um dos mais bizarros e um dos mais pesados que eu já li. Foi um caso, assim, que eu lembro. Eu lembro quando eu conheci esse caso. Foi no YouTube, no canal do Freak TV. E passava, assim, o vídeo dele, sabe? Passava a thumb, assim, o vídeo. E eu tinha medo de clicar no vídeo. Porque pelo olhar dele, eu já sentia medo, né? Por isso que eu falo que, na minha opinião, o Richard Chase, pela cara dele, eu já sinto um pouco de medo dele. Aí eu passava o vídeo, eu via a cara dele e eu ficava meio assustada, até que um dia eu tive coragem e decidi ouvir. Aí eu entendi que o porquê, né, que eu tava sentindo aquilo, né? E eu lembro que foi um caso, assim, que me deixou mal, assim, a primeira vez que eu ouvi ele. Me deixa mal, me dá um pouco de revertério, sabe? Me deixa um pouco nervosa. Dá aquele gosto, essa sensação ruim, eu entendo, aquela sensação de desconforto. É porque, assim, gente, teoricamente, eu e a Marisa, a gente gosta de ver como se decorre o caso criminal, como está tudo. E, ok, tem uns que a gente fala, é difícil, é pesaroso, a gente sabe que tem vítimas, a gente entende tudo isso, a gente entende o pesar das vítimas, o pesar das pessoas que se foram. Só que tem alguns casos que pega muito mais. Sim, eu me sinto pesada depois que eu falo desse caso, sabe? Sim, tem casos que, tipo, não tem como se sentir, sabe? Nenhum caso é muito fácil de falar, mas tem uns casos que te pegam de um jeito, e esse caso, ele envolve uma coisa meio gore, meio surreal, sabe? Tipo, umas coisas completamente surreais. Então, pra mim, eu tenho muito medo de ver o Richard Chase
Acho que você nem chegou a falar, mas eles também. A galera faz um retrato falado dele, né? E o retrato falado fica muito parecido. O dele é um dos mais parecidos, na minha opinião. Eu acho que a única, digamos, coisa diferente é que eles colocam um cavanhaque em vez de um bigode, porque de resto é muito similar. Você vê, eu acho que dá pra sentir quando a gente fala essa questão da psicopatia disso tudo e como devia ser pesado e como os pais não estavam nem aí. Os pais chegou uma hora que os pais encheram o saco e só queriam se livrar. E, gente, ele vai morrer com 30 anos. Tipo, ele não vai morrer super velho, né? Tipo, Novo. ele vai morrer novo. Ele foi preso, sei lá, com 27, 28 anos. Então, ele ficou muito tempo abandonado. E, tipo, abandonado à própria sorte. Tipo, da faculdade que ele vai fazer com 21 anos até os 28, ele sabiam do problema deles, ele já tinha ido para alguns centros de psiquiatria e meio que os pais só cansaram dele e desistiram dele. E eu acho perigoso, sabe? Isso se provou depois uma irresponsabilidade sem tamanho. Então, É um caso, assim, que fica o talvez, né? Será que teria sido evitado, sabe? Se ele tivesse. Eu acho que o caso dele, assim, não teria tratamento que mudasse ele de forma nenhuma, de jeito nenhum. Mas, tipo, se ele tivesse permanecido no hospital psiquiátrico, sabe, se medicado, se cuidado, recebido um tratamento, assim, desde o começo, sabe? Não só depois que ele tava bem loucaço, sabe? Então, tipo assim, é um caso que eu acho que fica um pouquinho de si, sabe? Se os médicos não tivessem liberado ele do hospital, ele tivesse ficado lá mais tempo. então, a gente nem fala tanto, começou a falar das drogas no começo, mas, gente, vocês têm que entender que todo esse momento ele também estava se drogando, ele também estava, sabe, tipo, Matando animais, fazendo tudo isso que a gente falou pra vocês. Então foi uma coisa assim que nunca parou. eles estavam fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Era literalmente uma insânia. Sim, então Que não assim, de parava. verdade, hoje eu termino o podcast com uma leve vontade de vomitar, de verdade, eu tô falando sério, eu fico bem, bem ruim quando eu conto esse caso, assim, eu sinto um peso no peito, assim, porque eu acho ele muito Eu pesado. não tenho muito mais o que falar, eu só fosse me despedir. Agora, como a gente vai ter muitos casos, então se vocês quiserem ir lá no Instagram e falar, ai, por favor, Thiago e Marisa, falem sobre tal caso, manda alguma referência legal. Ai, tipo, eu conheci esse caso pelo podcast tal, ou pelo vídeo do YouTube tal. Manda também pra gente, a gente olha, a gente vê, acha e faz as nossas considerações e pesquisa. Então, a gente vai aumentar a produção de conteúdo. Então, cola com a gente e vamos nessa. É isso, pessoal, muito obrigada a quem ficou até aqui, né, até o finalzinho aqui com a gente. Até semana que vem, se tudo der certo. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau, galera. Peraí, que eu gosto de fazer um suspense nessa parte que eu acho que fica mais legal. Eu faço igual os policiais na época, que eles não sabiam que tinha um bebê na casa. Aí só depois que eu dou essa informação, sabe, pra dar um sabe? Tá. Então pode ficar só até a parte do Jason, que daí eu continuo, tá?